iniciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília. Abraçando os nossos queridos irmãos que acompanham a nossa programação pela TV Manaim, pela Rádio Manaim 100,3 FM, em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Também os irmãos que acompanham por aplicativo de celular e pela rede mundial de computadores, radiomanaim.com.br, e agora também pelo YouTube. Você que acompanha pelo YouTube, logo após o término do pós-madrugada, você pode acompanhar, você que assistiu, você que ouviu o pós-madrugada, a madrugada, o culto de madrugada, você pode rever novamente, você pode assistir pelo YouTube, tá bom? É só colocar o nome madrugada e a data de hoje, ou pós-madrugada, a data de hoje, ou a data de ontem, para você assistir o pós-madrugada de ontem ou a madrugada de ontem, tá bom? Falando nisso, deixa eu pedir aqui um favor a você que está acessando o YouTube. Por favor, quando você acessar a nossa página no YouTube, não deixe de dar o like, tá bom? Porque isso é muito importante. Aquele joinha, aquela mão com o positivo, assim, o joinha, tá bom? O like. Tá? Clica ali, você vai estar nos ajudando muito, porque o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade devido ao grande número de pessoas que estão acessando, que estão ouvindo. E envie sua mensagem. Você pode enviar assim: oi, Kleber, paz do Senhor. Tá ótimo, já vai ajudar muito. Ou então você coloca o seu nome, a sua cidade, o estado onde você mora, tá bom? E coloca uma mensagem ali, uma observação que você acha necessária, é uma colocação. Se a madrugada está sendo uma bênção para você, se o pós-madrugada está sendo uma bênção para você, coloque ali. É importante a sua participação, a sua interatividade. Nós queremos saber, os irmãos que estão participando, de onde são? São do Porto Alegre, são do Acre, do Nordeste, da região Sudeste, do exterior. Participe conosco, é sempre uma bênção. E é uma forma de você evangelizar outras pessoas que ainda não conhecem a obra, que ainda não conhecem a madrugada, o pós-madrugada, e que pessoas, para que os irmãos tenham ideia, irmãos de outras denominações estão participando conosco, irmãos de outras igrejas participam conosco aqui da madrugada, do pós-madrugada. Tem sido uma bênção. Então, você que é da obra, não deixe de participar. Amém, queridos? Deixa eu mandar um abraço aqui a aniversariante do dia, nossa irmã Tânia, esposa do pastor Isley, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. A irmã está aniversariando hoje e nós estamos aqui mandando um abraço para ela, do seu esposo, o pastor Isley, e nossa aqui, claro, da Rádio Manaim. Parabéns, minha irmã Tânia. Também quero mandar um abraço a Gisele Fontanella, ela que é de Jaru, Rondônia, tá participando conosco aqui, tá aniversariando hoje, né, Gisele? Deus te abençoe. Ela disse assim: Kleber, ouça a rádio, aí aqui são 5 da manhã, porque é a fuso horário, eu sei, nosso Brasil tem dimensões continentais, né? E aí em Rondônia tem um fuso horário. E ela diz: mas é uma bênção. Olha, eu tenho aprendido muito com pós-madrugada, tá bom? Quando não ouço, parece que o dia não rende. Amém. Amém, minha irmã. Deus te abençoe, tá? Olha, parabéns. Um grande abraço a você, tá certo? A você e também a irmã Débora e a Nailza, que estão sempre ligadas e conectadas aqui na Rádio Manaim. Mas parabéns a você que está aniversariando hoje e que Deus te abençoe, tá bom? Quero mandar um abraço também às nossas irmãs que oram por mim, por nós aqui da Rádio Manaim. A irmã Dina, a irmã Enedina, são duas pessoas diferentes, tá bom? E a irmã Enedina é uma irmã, a irmã Dina é mãe do pastor Vilmar Santos, lá de São Mateus. E a irmã Elza, lá de Guriri, em São Mateus também. São três servas do Senhor que sempre oram por nós aqui, acompanham a madrugada, pós-madrugada, todo dia, o dia todo. Irmã Dina, irmã Enedina e a irmã Elza, lá de Guriri, em São Mateus. Ambas as irmãs lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. Meus queridos, são 6h35. Hoje, quarta-feira, né? Daqui a pouquinho, às 8 horas, teremos o quadro Chamados para Servir. A partir das 8 horas, toda quarta, estamos aqui entrevistando um servo, uma serva do Senhor, que dá o seu testemunho, falando como foi seu chamado, como Deus o alcançou, como Deus, as experiências. Não perca, hoje, 8 da manhã. Bom, vamos dando início então ao nosso pós-madrugada de hoje, aqui pela Rádio Manaim. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Sena, coloque na tela, por favor, o texto sagrado trazido nessa manhã pelo pastor Luciano Rangel, Gênesis capítulo 39, versículo 21, tá aí na sua tela. Obrigado, Sena. Diz assim: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, verso 20. Agora, o 21.
O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade, né? Onde está benignidade é bondade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Esse é o texto, Gênesis 39, 21. O texto, obviamente, está falando de José, um dos filhos de Jacó. Ele era filho de Jacó com Raquel. E José foi levado, né, para o Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi colocado numa cova. E José, no Velho Testamento, é tipo do Senhor Jesus, vamos falar assim, na tipologia, né? Ele é tipo do Senhor Jesus. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, como servo para o Egito. Ele passou muitas batalhas ali e, mesmo assim, ele continuou firme no seu propósito, confiando no Deus de Israel, no Deus dos seus pais. E José, ele nesse exato momento onde lemos aqui, ele estava no cárcere, né? Ele estava no cárcere e onde estavam os presos do rei. E assim ele estava ali no cárcere. Pastor Luciano Rangel, nós vemos aqui, quando lemos a história de José, uma história de superação, né? Uma história de fé, porque mesmo ele sendo traído pelos irmãos, mesmo sendo vendido pelos irmãos dele para o Egito, ele chegando ali como preso, ele foi colocado no cárcere, ele foi levado na casa de Potifar, ele foi acusado de algo que ele não fez. E mesmo assim foi punido, mas mesmo assim nós vemos em José um homem onde a sua fé em Deus estava acima de todas as coisas. Ele permaneceu, mesmo, talvez ali outra pessoa podia dizer, Deus me abandonou. Não, ele continuou firme, confiando no Senhor, e Deus, de uma maneira maravilhosa, né, o colocou como o segundo, né, ali logo depois de Faraó. E Deus fez, através de José, fez coisas maravilhosas, não só para José, mas para o povo de Israel, né? Mas nós vamos chegar lá. Nós vemos então José, um servo de Deus que superou adversidades, não deixando que a sua fé esmorecesse. Paz do Senhor, pastor Luciano. Amém. Paz do Senhor, querido Cléber, os pastores aqui da bancada, todos os nossos queridos irmãos que continuam conosco agora no pós-madrugada, né? A vida de José é cheia de ensinamentos para nós, né? É um exemplo de fidelidade, de fé, de perseverança. Muitos que conhecemos, às vezes, passam situações semelhantes às que José passou. Às vezes pensam em coisas ruins, né? Se desesperam, e às vezes alguns até pensam em dar cabo da sua própria vida, né? Imagina, sofreu o que José sofreu, né? E nós vemos que ele permaneceu, né? Desde os 17 anos até os 30, né? Quando ele foi elevado à condição de governador de toda a terra do Egito. Imaginamos que aqueles 13 anos ali foram de muitos sofrimentos, né? Como escravo, como servo. Longe da casa do pai. Exatamente. Né? E onde ele estava, onde ele colocava a mão, prosperava. O Senhor abençoava. Então, muitas vezes, nós estamos limitados a certos problemas, situações da nossa vida, mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos sustenta. E diante daquelas pessoas que são nossos superiores, muitas vezes, né? Pessoas que estão diante de nós, o Senhor nos dá graça. No nosso trabalho. No trabalho. Né? Muitas vezes as pessoas estão executando um trabalho, estão numa empresa, numa função, e são perseguidas, e são mal interpretadas. Exatamente. E a pessoa está ali, mas há um propósito por isso nós temos que entender o nosso propósito, onde trabalhamos, onde estamos. E confiar no Senhor, né, pastor? Às vezes, exatamente. São situações, até a gente colocou na palavra, que a prisão aqui no sentido figurado pode ser uma enfermidade, sim, pode ser uma situação no local de trabalho, parece até irreversível. Às vezes, uma UTI de um hospital. Eu me lembro de uma experiência, Kleber, há uns anos atrás, numa igreja, uma irmã estava se recuperando de uma cirurgia e houve complicações ali. Ela ficou na UTI, mais de um mês na UTI. E a igreja orando, a gente crendo que o Senhor ia operar. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma visita,
eu pedi, Senhor, me dá uma palavra aqui, Senhor, para eu trazer para essa irmã, né? E a palavra que o Senhor deu foi essa, Atos 5:19. De noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide apresentai no templo e dizei ao povo as palavras dessa vida. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu não tive mais nenhuma dúvida que o Senhor ia tirar aquela irmã ali daquela prisão, daquela UTI. E aconteceu exatamente isso. Naquela semana ela recebeu alta e houve um culto de glorificação ao Senhor no templo para agradecer ao Senhor por aquela vitória. Então, seja qual for o tempo que nós passamos numa prisão, né, numa situação dessa, o Senhor vai nos sustentar, vai nos dar graça, né, para podermos passar por isso, né? E o caráter dele estava sendo aperfeiçoado. Sim. O Senhor estava preparando José para algo maior. É aquilo que Jesus diz. Ele foi fiel no pouco e sendo fiel no pouco, o Senhor estava preparando ele. Aquela prova foi um preparo para algo superior que Deus tinha preparado para ele. E a raiz de Davi não veio por José, veio por Judá, seu irmão. Mas se não fosse por José, o Judá não tinha sobrevivido. Então havia um propósito maior na vida de José. Deus sempre tem um propósito maior na nossa vida. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Exatamente. E ele não houve no lugar dele um espaço para o ódio. Não houve. Para vingança. Vingança, não houve. Pelo contrário, ele continuou amando sua família e sendo usado para a salvação dos seus familiares. Né? Perfeito, boa colocação. Deixa eu chamar aqui o pastor Paulo Cosmo. Pastor, o pastor Luciano comentou aqui que as pessoas, e eu cito aqui o Potifar, que ele viu que tudo que José colocava a mão prosperava. Esse rapaz tem algo diferente. Foi o que Potifar, ele percebeu. Porque Deus era com ele. O texto diz isso. O Senhor, porém, estava com José. Faz toda a diferença essa colocação no texto aqui, pastor. O Senhor Deus estava com José. E quando Deus está conosco, tem até um pastor que fala assim, olha, quando Deus está conosco, nós somos maioria. É verdade. Aleluia. É verdade. Então, José era abençoado porque Deus estava. Há um Salmos que diz assim: o Senhor é tua sombra, a tua direita. Sombra, você tem que estar perto, né? Tem que estar do lado. Então, quando o Senhor está ao nosso lado, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos faz prosperar e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paz, Senhor, pastor Paulo Cosmo. A paz do Senhor Kleber, pastores, nossos ouvintes. O verso 5 do capítulo 39 fala exatamente isso. Eu vou até repetir o texto aqui para a gente entender. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha só. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Me fez lembrar aqui a situação da Arca da Aliança. Lembra quando a Arca da Aliança ela foi transportada para a casa de Obed-Edom? Sim. Como o Senhor prosperou durante 3 anos, o Senhor abençoou a vida dele. Então o que nós entendemos? Que a presença de Deus na vida do homem, na vida do servo, é que vai fazer toda a diferença ao seu redor e com aqueles que ele está convivendo ali. A bênção vai cair, vai ser uma operação do Senhor. Você veja só, por amor a José, o Senhor abençoa o egípcio, a casa dele, a fazenda dele. Então, olha como que é importante a nossa fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor vai dar todas as condições de sermos bem-aventurados. Eu lembrei aqui também da passagem de Noé. O gênero humano todo corrompido, o mundo corrompido, mas em Noé o Senhor achou graça. Ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. E porque ele não se corrompeu, porque ele achou graça, ele foi usado da mesma forma para a salvação de sua família. Como o pastor Luciano falou aqui sobre José. José, ele tinha todos os subsídios para não atender a família.
ele foi vendido, toda aquela situação. Mas ele amava os seus, e quem gerava isso dentro dele era o próprio Senhor, porque ele conhecia a profecia. E ele, na posição, ele foi um abençoador em nome do Senhor e salvou toda a família, não só a família, mas salvou uma nação que ia passar por um grande período de fome, de desespero. Por conta de um servo de Deus, o Senhor prosperou todo o Egito, louvado seja o nome do Senhor. Então, na nossa vida não é diferente. Então, vale a pena servirmos ao Senhor, termos a nossa vida na dependência do Senhor, apesar, às vezes, das investidas, das ocasiões e das surpresas que vêm contra a nossa vida, mas se nós mantermos fiéis no Senhor, o Senhor vai nos abençoar e vai abrir as portas. Agora, pastor Ricardo Diniz, José estava na prisão quando ele interpretou aqueles sonhos do copeiro ali, né? Daqueles dois homens. Ou seja, mesmo ele estando no cárcere, mesmo ele estando num lugar onde ele não deveria ter estado, ele não fez nada para estar ali. E passando aquela situação, Deus era com ele. E ele tinha sonhos proféticos, tinha revelações. Deus falava com ele, mesmo ele estando num lugar onde ele não queria estar, certamente, onde ele não deveria estar, se analisarmos a vida de José, desde a sua meninice, né? Quando ali na casa de Jacó com seus irmãos. Enfim, mas mesmo ele estando na prisão, num lugar não adequado, Deus era com ele. E se Deus era com ele, ele tinha revelações, tinha sonhos, e Deus era com ele, mostrando que se estivermos em santificação, se servirmos ao Senhor, podemos estar onde for. Deus estará nos guardando, nos protegendo e falando conosco, como falava com José. Paz do Senhor, pastor Ricardo. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores aqui presentes na bancada, Luciano, Paulo, Fernando e você que nos ouve e nos acompanha sempre para ouvir mais da palavra do Senhor. Interessante, são vários aspectos, e até Paulo Cosmo abordou aqui a questão da família, né? E também podemos abordar neste mês dos colegas de trabalho, né? Porque, de certa forma, José era um trabalhador no Egito. Por alguma questão, né? Por uma injúria, ele foi preso. Da mesma forma, encontrou ali o padeiro e o copeiro, também pessoas advindas do seu senhor, que foram ali e ficaram presos. Um por uma questão devida e outro também por uma questão não devida. Mas o que gerou a posição de José no cárcere? Há um tempo determinado, a interpretação dos sonhos fez o testemunho de José ser lembrado, mesmo que 2 anos depois, fazendo com que aquele servo, aquele trabalhador, falasse para o seu senhor: olha, eu conheço uma pessoa no cárcere que ele interpreta os sonhos, né? Então, não é aonde você está. Às vezes você está falando: Senhor, o local que eu estou trabalhando, onde eu estou vivendo, tá tão difícil. Ninguém está dizendo que é fácil ou que tá fácil. É muito bonita a história de José. Se pegar em 2, 3 páginas, você resolve a vida de José toda. José ficou preso e ali mais 2 anos, e o outro lembrou: mas vai viver a cada dia. A palavra fala, né? Porque estás ansioso pelo dia de amanhã, basta o seu mal a cada dia. Esse é o propósito. Mas a fidelidade, saber o momento profético que você está vivendo, compreender o tempo, aqueles que o Senhor quer usar para você levar a palavra dele, o momento da palavra de salvação, o momento profético que nós estamos vivendo. Tudo na vida do servo é por um tempo. Há tempo, até trouxemos ao mês passado essa palavra: há tempo de chorar, de rir, há tempo para todas as coisas. Mas você já perguntou ao Senhor qual é o tempo que você está vivendo agora? Porque, de certa forma, José também, quando chegou na casa de Potifar e que começou tudo a prosperar,
Ele deve ter falado: Senhor, que maravilha, né? Vim como escravo e aqui eu tô governando a casa de Potifar, tá tudo muito bom, e de repente tudo isso rui. Senhor, já fui uma vez desprezado pelos meus irmãos, agora estou preso. Que Deus é este? É um Deus que tem propósito. Tem propósito para minha vida, para a sua, e tem um propósito maior para a sua igreja, que é ser arrebatada para a eternidade. É esse o propósito de salvação. Mas quando nós compreendemos o propósito, ele foi ainda mais 10 anos à prisão, 8 até que tivesse com o padeiro e o copeiro, depois mais 2 anos a ser restaurado a sua condição para ser governador. E mesmo ali na posição de governador, não perdeu o temor a Deus. A sua essência. A sua essência. Entendeu? Poderia naquele momento ter castigado, subjugado seus irmãos e toda as pessoas, trazer o ódio, mas o amor de Cristo, a palavra fala, o amor de Cristo nos constrange, né? Mesmo sem conhecer o Senhor Jesus, aquele crucificado que ressuscitou, mas ele conhecia a presença do Pai, entendeu? E a graça de Deus estava no coração dele, porque ele exercia essa graça também para com os outros, porque ele estava ali como servo de Deus. Como estamos como servo de Deus, nós só temos uma coisa a glorificar, bem dizer, mas dar testemunho de quem nós somos servos e viver realmente na experiência. Agora, pastor Fernando Almeida também conosco aqui. O texto diz: o Senhor é com ele, né? Deus não está conosco apenas nas situações boas. Deus está conosco em situações também de fé, adversas, situações difíceis. Por exemplo, José, quando o sonho, né, daqueles 2 homens que estavam presos com ele falou: olha, se vocês estiverem com o faraó, lembra de mim lá. E eles não lembraram. E passaram-se 2 anos mais até que o faraó chamasse, e alguém falou: olha, faraó, tem um rapaz lá na prisão, uma certa vez. Aí ele lembrou, porque se aqueles homens falassem com o faraó sobre José, não seria Deus que estava operando, seria aqueles homens. Mas Deus queria mostrar a José e a nós hoje de que mesmo em situações que parece que tudo está perdido, que não há saída, que não há salvação, mas o nosso Deus, como diz o Salmo 93, ele reina, está vestido de majestade, ele domina sobre tudo e sobre todos, nada sai do controle dele, há um propósito maior e que ele vai cumprir toda a vontade dele. Pastor Fernando, a paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor pastores, Luciano, Paulo, Ricardo, Pai do Senhor os irmãos. Quando a gente vê a história completa, né, é uma coisa. É verdade. Quando você está vivendo, tem que ser pela fé, senão você abandona. Entendeu? Porque, olha, eu sou um servo, eu sou fiel ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu estou à disposição do Senhor e estou preso, né? Aí o copeiro não se lembra dele no primeiro momento. Pô, que sujeitozinho ordinário, né? Ingrato, que sujeito, né? Poxa, pedi a ele, né? Interpretei o sonho se cumpriu. Verdade. Né? E ele nem para fazer menção, mas se ele faz menção naquela hora, não era, é o que o Kleber falou, não era o projeto de Deus. Mas depois, quando o faraó sonha e fica perturbado com o sonho e pede alguém para dar o significado, a interpretação do sonho, o copeiro lembrou. Então era ali aquele momento, né? É o há tempo, né? É o há tempo para todas as coisas. Então, assim, o que a gente precisa entender, e não é fácil entender, né, é que a nossa vida é profética. Se nós somos servos de Deus, a nossa vida é profética. O que isso significa? Que nós estamos debaixo de um governo
que não é a nossa mente, a nossa vontade, nem a vontade de ninguém que está ao nosso redor, mas a vontade daquele que nos governa, que é o Senhor através do Espírito Santo. Então, é esse entendimento que precisa estar muito bem fortalecido na nossa vida para que a gente passe por situações diversas e possa entender, não, Deus está comigo. José estava no cárcere, porém o Senhor estava com ele. Paulo e Silas na prisão, tomando açoites, né? Mas o que eles faziam? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, porque eles entenderam que Deus estava ali com eles. Aquilo ali era a vontade do Senhor. Deus tinha algum propósito, como o Ricardo falou, naquela situação, e tinha realmente, que foi salvar a família do carcereiro. Então, assim, agora, esse entendimento é só pela fé. Não tem outra forma de você passar por isso. Pela razão, você não passa. Porque aquilo, depois quando você vê a história completa, você vai entender, né? Mas quando você está vivendo aquele momento, e não é um dia, 2 dias, foram anos. Foi dos 17 ao 30. Foram anos, entendeu? Então, isso aí que está a maravilha. E depois, quando ele tem um encontro com os irmãos dele, né? E ele diz para eles assim, olha, foi o Senhor. Foi o Senhor. Não se culpem, né? Não se culpem, foi o Senhor. Porque Deus tinha esse propósito maior aqui, né? E a tipologia profética de José apontando para Jesus é gloriosa, né? Quando você vê lá no final, lá no capítulo, acho que é no capítulo 50, quando ele diz assim, eu morro, né? Mas o Senhor vos visitará, né? Ou seja, Jesus deu a sua vida, mas para o Espírito Santo, glória a Deus, vir, né? Visitar. É 50 verso 24. Então, é maravilhoso isso, quando você vê e você alcança isso de maneira profética, né? Na pessoa do Senhor Jesus. É um mistério, né? Só me permite ler aqui, diz assim, Gênesis 50, verso 24, diz assim, e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Olha que maravilha. Jesus falando morreu, aqui do Senhor Jesus, né? O Espírito Santo veio e levou a igreja para a sua glória. Ele já estava vendo profeticamente. Que coisa. Agora, pastor Fernando, José, ele foi fiel a Deus na prisão e no palácio. Pela fé, Cleber. E na casa de Potifar também. Não é? Não, verdade. Ele foi fiel a Deus em todas as situações. Ou seja, quando estava preso e quando também estava como governador. Quando ele resiste ali à investida da esposa, não, eu não... Ele era um jovem. E foi acusado injustamente. De 17 anos, né? No início da sua... Né, com toda a sua força, o seu vigor, né? Então ele... por amor ao Senhor. Tudo que ele fez por amor ao Senhor. Então isso é maravilhoso, né? O amor gerou nele um temor, né? Temor. Não, olha, isso aí não. Interessante o fato também que não tinha, a José agiu assim porque o pessoal estava vigiando ele, tinha o pai dele, tinha outro. Ninguém, um jovem que se sabia o seguinte, Deus era com ele. É isso aí. Exatamente. A reação mais natural, mais comum de pessoas que passam por situações dessas é de revolta, é murmuração, é de criar uma raiz de amargura. Deus me abandonou. Nada dá certo para mim. E o que mostra José para nós é totalmente o contrário, né? Vale a pena esperar no Senhor. Nesse mês dos colegas de trabalho, eu até lembro sempre daquele texto lá de Isaías 64, verso 4, que diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Então, a gente vê o tempo todo Deus trabalhando nas circunstâncias, trabalhando na vida de José, no caráter de José, trabalhando ali para que se cumprisse aquilo que estava determinado desde a eternidade. Olha o que diz o verso 23 desse capítulo 39 que lemos. Diz assim,
E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor, e aqui é Javé, o Senhor aqui o que é Javé? Eu sou o que sou. Estava com ele, com José. E tudo que ele fazia, José, o Senhor prosperava. Olha que coisa gloriosa. O verso 38, Kleber, do capítulo 41, olha o testemunho, né? Olha alguém dizendo dele. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha como, né, o Faraó testemunhando, né, acerca dele. Exatamente. Né, por conta da sua postura, da sua firmeza, da sua fidelidade, né, do seu temor ao Senhor, né? O que ele... Uma coisa interessante que eu vejo também no capítulo 39, eu não falei aqui ainda não, mas eu lembrei aqui agora, é que por 3 vezes nós vemos essa expressão: o Senhor estava com José, no capítulo 39, nos momentos mais difíceis da vida de José. Há uma ênfase aqui nessa palavra aqui, né? O Senhor estava com ele. Isso fez toda a diferença na vida dele, né? Sim. E porque José, ele servia a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E como os pastores já colocaram, quando ele assumiu ali como segundo, logo abaixo de Faraó, ele não tinha um espírito vingativo, não, muito pelo contrário. Ele podia ter, agora você não vê. Agora é comigo. Agora vocês não. Não, tem até eu não vou falar o nome, mas tem até uma música, vamos colocar assim, que não é louvor, uma música aí no meio gospel, onde fala assim, né? Agora eu estou no palco e você na plateia, você vai ter que me aplaudir. Isso é vingativo. E José não tinha louvor, né? Aqui, meu Deus. Ele tinha um coração amável. A Bíblia diz aqui que José era formoso de aparência, formoso à vista. Ele tinha ele trazia tranquilidade. Deus estava com ele. Potifar viu isso. Esse rapaz é diferente. Meu Deus. O posicionamento dele, a postura dele. Então, tá falando conosco isso no nosso trabalho. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua postura? Mesmo que você esteja sendo injustamente, né, acusado de alguma coisa, é vingativo? Murmuração? Não, muito pelo contrário. Ele colocava a situação diante de Deus. Deus está vendo todas as coisas, pastor Ricardo. É verdade. E tem um detalhe também, que às vezes a pessoa fala assim: Senhor, por que eu estou nesse lugar tão difícil? Por que eu estou nesse emprego? É verdade. E às vezes você vai ficar lá até você entender o propósito de Deus para sua vida ali. E às vezes você tem que ficar um tempo a mais para você compreender que Deus tem um projeto ali de salvação. Deus quer fazer aparecer o seu testemunho, e às vezes nós murmuramos ao invés de glorificar a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. Vou dizer, é fácil? Não, nunca foi Exatamente. fácil. Nunca será. Não é fácil, porque, e aí entra até a palavra do pastor Luciano, e por 3 vezes você falou, e o Senhor, se o Senhor não for contigo, Moisés, meu irmão, nem no melhor emprego, nem na melhor condição, nem no melhor palácio deste mundo, você vai ser feliz e vai ter paz no coração. Mas quando o Senhor é conosco, qualquer que for a condição, às vezes é do emprego, é da enfermidade, às vezes são as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. E vou dizer mais, não desejamos não, porque queremos ter uma vida quieta e sossegada. Amém. Mas se formos fiéis, entendermos o propósito, e o Senhor for conosco, realmente nada mesmo vai nos tirar da presença do Senhor, e há certeza e a garantia de um dia estarmos na eternidade com Ele. E nós estamos falando de José, mas a gente poderia, a Bíblia fala de jovens como Daniel, como outros, que também não se corromperam, não deixaram que a mágoa, o sentimento de vingança subisse ao seu coração, mesmo eles tendo sido levados, adolescentes, jovens, e longe da casa dos pais, vivendo numa terra longínqua, mas eles sabiam que Deus tinha um propósito na vida dele, pastor Paulo. Glória a Deus. Então, eu recordando aqui os 2 sonhos que José teve quando estava junto com os irmãos. Sim. Lembra disso? Sim, lembro. As espigas. Profeticamente o Senhor mostrou a ele que ele ia ser o maior. Sim. Né? Então ele guardou no coração a profecia.
E quando a gente guarda a profecia no coração, ela nos traz saúde. Aleluia. Ela cicatriza as feridas, porque a gente consegue ver o invisível. E nos dá esperança. Passamos a viver pela fé. E pela fé gera em nós a esperança. Por isso que ele não guardou no coração as mágoas, essas coisas. Você veja só como você citou Daniel. Você vê o José, quando foi para o Egito, ele foi numa situação de escravo. Perda da sua identidade, mas nada pôde roubar a bênção e a intimidade e a comunhão que ele tinha com Deus. E esse segredo que era a comunhão com Deus é que o fez grande, entre aspas, né? Que o Senhor honrou a vida dele no Egito, porque o Senhor queria mostrar que ele era o Deus de José. Então o testemunho foi mostrar que Deus estava na vida de José. E José não era como os das nações, como os egípcios que ia fazer mal. Mas o Senhor é bondoso e é cheio de misericórdia. Eu vou expedir aqui do pastor Paulo Costa, que ele tem um compromisso profissional, mas deixa eu citar aqui o versículo que o irmão Amarildo Gomes, lá de Maracanaú, no Ceará, lá ele é da igreja do Cristã Maranata de Jereissati. Ele citou aqui um versículo, achei muito interessante. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade, ou seja, desde um passado antigo, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, eu falo exatamente da profecia. Quando você tem a profecia, você espera na profecia, ela vai se cumprir. É Deus trabalhando na sua vida. Deixa eu mandar um abraço ao pastor Ricardo Azevedo, está lá em Portugal. Disse: Kleber, estou aqui em Portugal, estou acompanhando aqui o pós-madrugada e nós queremos agradecer imensamente ao pastor Ricardo Azevedo por essa audiência, hein, pastor Ricardo? Especial. Meu Deus do céu, uma audiência gostosa. Eu tive o prazer e a alegria durante um bom tempo dividir a bancada aqui com o pastor Ricardo Azevedo nos programas de Vinde a Mim, segunda-feira à noite, algumas madrugadas. É um companheiro, um servo, e tá lá na Santa Terrinha. Tá lá do lado de lá do Atlântico, mas tá acompanhando a gente aqui. É mais um valadarense ausente. Mais um grande abraço ao meu querido pastor Ricardo Azevedo, tá em Portugal. Pastor Paulo Cosmo, obrigado, querido, por ter vindo aqui essa manhã. Leve o nosso abraço aos irmãos ali de Morada de Camburi, né? E obrigado, até quarta-feira que vem, pastor. Lembramos aqui que no domingo próximo agora vai encerrar. É o aniversário da nossa igreja. Quem abriu foi o pastor Fernando. E quem irá fechar com chave de ouro? Marcelo Vilela. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém, querido. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Deixa eu ler aqui uma mensagem que eu recebi. A irmã Lucimar Honório, que mora aqui em Canaã, aqui em Viana, região da Grande Vitória, né? Ela disse assim: Kleber, eu tenho uma história de vida igual a de muitos servos da Bíblia, né? E ela diz assim: eu fui como José, né? Aconteceu na minha vida várias coisas, mas passei um deserto muito grande. Ela cita aqui, né, tudo que ela passou. E ela diz: eu fui jogada na cova dos leões. Aí é como os amigos lá foi Daniel, né? Foi Daniel. Isso. E ela diz: mas ninguém me tocou. Hoje o Senhor restaurou minha vida. Tudo que eu havia perdido, o Senhor me deu em dobro. Aí já é a Jó. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não é? Olha, que Deus te abençoe, irmã Lucimar Honório. Que Deus abençoe essa vida. Muito obrigado por ter enviado aqui a sua mensagem, tá bom? Eu li aqui e só citei, né? Não há necessidade de a gente expor a irmã aqui, mas glorificamos o nome do Senhor, porque Deus a abençoou e está abençoando. E por falar em abençoar, você pode nos abençoar, sabe como? Entrando no YouTube, daqui a pouquinho, colocando ali pós-madrugada, e hoje são quantos? São 12 de julho. E vai abrir ali no YouTube a página, né? O pós-madrugada, e você vai lá dar o seu like, nos ajude ali. Se você não está inscrito na página da Igreja Cristã Maranata no YouTube, se inscreva, vai ajudar também. E coloque ali o seu comentário, a sua mensagem, tá bom? Cite alguma coisa, dê a paz do Senhor
e se a madrugada, o pós-madrugada tem sido uma bênção na sua vida, cite isso, fale isso, tá bom? E não esqueça de colocar ali a sua cidade, de onde você é, tá bom? Vai ser queremos saber, os nossos irmãos ouvintes, participantes que interagem conosco, de onde você é, tá bom? Vai ser uma bênção pra gente aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Danilo Alexandre, que tá lá em Contagem, Minas Gerais. Tem uma irmã que sim, quem tá conosco aqui é a irmã Claudete. Irmã Claudete, que faz um trabalho maravilhoso com o pastor Bísio, com a Clara, com outros irmãos. O culto de madrugada e o pós-madrugada em Libras. E ela disse assim: Kleber, essa madrugada de hoje, a mensagem de hoje, aqui no pós-madrugada também, ela diz: me remeteu que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E assim, pela fé, suportamos a resposta chegar. É isso mesmo. Tem aquela famosa não, aquela frase que o pastor Judas sempre fala: a fé cresce no caminho da espera, né? E ela diz: parabéns pela colheita nesse trabalho que é o pós. Obrigado, irmã, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos que acompanham aqui a madrugada e o pós-madrugada. Obrigado, irmã Claudete, pelo carinho, tá bom? Pelas nossas vidas aqui. Também aqui a irmã Daiane, lá de Minas, Juiz de Fora, também tá conosco aqui, eu mando um grande abraço. Peço aos irmãos que estejam orando pela irmã, pela Wanda, que é mãe da irmã Wanda. A Wanda, que é mãe da Wanda, pronto. Lá em Ponte Nova, ela tá precisando de uma bênção na saúde, vamos orar por ela. Deixa eu dar uma bênção na nossa querida irmã. O pastor Peterson Favorete também tá conosco aqui, disse assim: Kleber, quando fala assim, o Senhor estava com José, o nome o Senhor ali é Javé, ou seja, eu sou quem sou, isso. E o Senhor é sobre todo o nome. Ele estava com José, ele estendeu a sua bondade, ele deu-lhe graça. E o verbo, né, dar, deu-lhe graça, o verbo dar aqui no hebraico é garantir, é comprometer-se, é isso mesmo, para que possa gerar frutos. E foi exatamente isso. Deus estava comprometido com José, porque José estava comprometido com Deus. Então ele frutificou. Obrigado, pastor Peterson Favorete, aqui conosco. Peterson esteve aqui, foi ontem ou anteontem? Foi antes de ontem, foi segunda-feira. Ele no lugar do pastor Ricardo Cassa. Segunda-feira. E a irmã Cristiane Teles, que mora em Canarinho. Eu conheço Canarinho. Canarinho é um bairro lá de Pedro Canário. É isso mesmo. Ela disse assim: paz, Senhor, Kleber, vocês não imaginam a riqueza dessa madrugada, do pós-madrugada. Eu glorifico o Senhor pela vida de vocês, tá? E essa madrugada de hoje foi uma resposta do Senhor para mim. Glória, é exatamente o que eu estou vivendo hoje. Olha só. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe aí em Pedro Canário. O senhor riu, pastor Ricardo? Mas existe porque mesmo você Canarinho. Falou Canarinho, eu lembrei pode chamar a cidade também de Pedro Passarinho, né? Pedro Canário. Pedro Canário é divisa do Espírito Santo com a Bahia, né? Eu conheço Pedro Canário. Conhece também? Já passou por lá? Algumas vezes também. A irmã Maria, que mora em Samambaia, lá onde que é? Brasília. Ela diz: Kleber, eu participo todo dia do culto da madrugada. Tem sido um alimento para nós, o pós-madrugada também. Que Deus continue abençoando a vocês, tá? E eu quero mandar um abraço para os meus pais. O nome dele é Vanderlino e o nome da minha mãe é Albertina. Eles participam, eles não podem da igreja, têm 80 anos, então eles participam olha só a importância da Rádio Manaim, tá vendo? Eles participam todos os dias da madrugada e do pós-madrugada. Meu pai faz 80 anos esse ano, ele levanta 5 horas da manhã, só para não perder a madrugada com você. Glória a Deus do céu. Um abraço, irmão Vanderlindo, que Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo carinho. Tá? E também a irmã Albertina, obrigado aí, Deus abençoe, receba aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigado, tá? A irmã Evne, que mora onde? Rio Branco, no Acre, também tem fuso horário. Ela disse assim: Kleber, eu sou a Evne Sandeski, peço oração aos pastores dessa obra, os pastores da nossa região, pastor Elvio, pastor Marcelo, pastor Fernandes, pastor Júlio de Guaramirim e o ungido Marcos também, temos que orar mesmo. Ela disse assim: Kleber, Anitta, lá de Salvador, a madrugada é um maná diário, mas aqui não tá aparecendo na TV web no meu celular. O que tá acontecendo? Não sei. Porque no meu celular tá aparecendo. Enfim, dá uma olhadinha no seu aparelho, tá bom, minha irmã? Mas tá aparecendo sim.
na TV Web e também no YouTube, tá bom? Eu queria achar aqui a irmã que tá lá em Dublin, na Irlanda, mas depois eu acho aqui. Deixa eu me despedir aqui dos pastores, e enquanto isso eu vou achar aqui, tá? Pastor Luciano Rangel, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, pastor, e ter trazido essa mensagem, que olha, vários irmãos falando assim, Kleber, me senti agora como José, também estou vivendo essa experiência, ou seja, uma palavra profética nessa manhã e que Deus utilizou para falar a milhares de corações. Obrigado, pastor Luciano Rangel. Amém, com certeza. Nós sempre nos identificamos com os personagens da Bíblia, com servos de Deus, servos que viveram no passado. O Senhor permite passarmos por situações semelhantes a eles. Às vezes a gente pensa assim, mas a minha luta é a maior de todas, né? Minha prova é muito grande, ninguém passa o que eu passo. Mas quando a gente olha o vizinho, olha para aqueles que sofreram no passado, a gente vê que eles conseguiram permanecer na presença do Senhor e nós vamos conseguir também, né? E José, né? A gente estava falando aqui em off agora há pouco, né, Kleber? Sim. José naquela prisão lá no caso, ele não estava na colônia de férias, não. Muito pelo contrário. Tem um salmo que diz, o Salmo 105, que retrata um pouco a história do povo de Israel, que diz que ele estava preso com grilhões de ferro, né? Então era algo extremamente degradante, né? Que infligia um grande sofrimento ali à vida dele, né? E tem um salmo também que eu gosto muito, o Salmo 113. Eu creio que ele está falando de José, esse salmo aqui, viu? Que diz o seguinte, que Deus, quem é como o Senhor que habita nas alturas, que se curva para ver o que há na terra, que do monturo ergue o necessitado, que do pó levanta o pequeno, né? Para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Aqui não fala que é José, mas eu creio que é com José mesmo. Refere-se a José. Só lembra um outro personagem que ficou sentado no monturo, no pó? Jó. Quando ele tinha aquela enfermidade, ele teve que sair da cidade. Ele ficou lá no monturo, no pó. As pessoas passavam, parece Jó, e era ele mesmo. O monturo era um lugar muito lixo, sujo, né? Existia até a porta do monturo, que era o lugar do lixo mesmo. Exatamente. Então era essa a situação de José, humilhante, né? Mas Deus pega esse que está no monturo e coloca para sentar entre príncipes. Para se cumprir a palavra, que aquele que se humilhar será exaltado, né? E aquele que se exaltar será humilhado, né? Então, queria que os irmãos, mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? Que os momentos difíceis, lembre-se, né? Daquilo que os servos de Deus passaram, José passou, e glorifica o Senhor, né? Que haja gratidão no seu coração. Lembrando, antes do pastor Ricardo falar aqui, né? Hoje eu vou tomar a fala dele. Eu vou facultar a minha fala à vossa pessoa hoje. Lembrar a todos, né? Que hoje temos o culto das senhoras, o quão importante é esse culto, né? Nós devemos muito às irmãs, a esse trabalho, né? As orações. Os nossos ministérios têm sido sustentados pelas orações das senhoras, e muitas bênçãos o Senhor tem dado às igrejas, né? Por causa desse trabalho. Então, é muito importante, né? Que o culto é para todos, né, pastor Ricardo? Para todos, né? Não é só para senhoras, né? Então fica essa lembrança. Amém. Aqui, que o Senhor abençoe o dia de todos os nossos queridos irmãos. A paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam orando pela irmã Luciana Sampaio. Ela mora em Jatiuca, Maceió, Alagoas. Ela mandou uma mensagem aqui para mim e disse assim: Kleber, hoje eu tô me sentindo na UTI e entendi que vocês, pastores, foram usados pelo Senhor nessa manhã para me tirar desse estado que eu estou, na UTI. Ela está se sentindo na UTI, né? E ela disse que a palavra de hoje, o que os pastores colocaram, fez com que ela estivesse saindo da UTI. Ela disse assim: por favor, em nome de Jesus, orem por mim. Eu tenho alguns projetos, enfim, mas sinto que minhas forças estão se esvaindo. Eu preciso da ajuda do corpo. Eu sou a irmã Luciana de Alagoas. Então eu vou pedir aqui aos irmãos que estão aí em Jatiuca, em Maceió, Alagoas, que conhecem a irmã Luciana Sampaio, ou se não conhecem, tentem conhecê-la, saber quem é aí, para ajudar a nossa irmã, não só em oração, para ver o que está acontecendo, não é verdade? Nessa hora, temos que ajudar uns aos outros, fazermos parte, e a irmã está pedindo socorro aqui, né? Ela diz: estou pedindo ajuda no corpo, ou seja, minhas forças estão se esvaindo. E às vezes, eu lembro sempre aqui de um irmão que falava comigo. Uma vez o irmão estava passando tanta luta, mas tanta luta, muita batalha, não tinha forças nem para orar direito.
E nós fomos fazer uma visita uma vez na casa desse irmão. E aí o companheiro que estava com a gente perguntou ele assim, mas, meu irmão, vou orar por você aqui. Eu acabou de orar e falou, você já está vendo a luz no fim do túnel? Ele falou, eu não estou vendo nenhum túnel. É tanta batalha, tanta luta. E é verdade, às vezes tá assim. Não consigo, a luta é tanta que a pessoa não tem força nem para orar. Então, peço aos irmãos mais uma vez que conhecem a irmã Luciana Sampaio aí em Jatiuca, Maceió. Ore por ela, né? Se conhece, vamos até ela, né? Saber o que está acontecendo. Para ajudar a nossa irmã aí para sair desse estado, como ela coloca aqui, da UTI. Pastor Ricardo Diniz, o pastor vai estar orando daqui a pouquinho, né? Mas deixa de se despedir aqui. Obrigado, pastor. E leva o nosso abraço aos irmãos de Governador Valadares, que eu sei que o senhor está indo para lá quinta-feira, amanhã, né? Amanhã, quinta-feira também é conhecido como amanhã. Isso, e aniversário do senhor amanhã. Amanhã, pronto. Então já vou dar os parabéns antecipados aqui ao pastor Ricardo Diniz, está aniversariando, e amanhã ele vai estar aí em Governador Valadares. Eu vou passar o aniversário lá com a filha. Isso. E aproveitando o mês de julho, né, que é recesso escolar, né? Professor também tem um pouco essa vantagem, às vezes, de ter um recesso em julho e depois outro em janeiro. É rápido, né? Né? Também, né? Mas é rápido. E dizer sempre a alegria de estar aqui com os pastores, com você, Kleber, com os irmãos, e comunicar aqui na Rádio Manaim, não por uma questão de nosso conhecimento ou de nossa sabedoria. Muito pelo contrário, é pela nossa total dependência do Senhor para trazer qualquer palavra aqui, para trazer qualquer informação, porque somos todos dependentes do Senhor. Passamos as mesmas lutas, as mesmas provas dos servos que passaram no passado, juntamente com a igreja e os irmãos. Mas é isso que nos fortalece e que nos edifica. É servir a um Deus que está presente e um Deus que é conosco, né? Então, desejo aí a todos os irmãos que estão ouvindo, escutando, você também que ainda não faz parte de uma igreja, não entregou sua vida ao Senhor, eu te convido. É muito bom depender do Senhor e caminhar em sua presença. Amém. A paz do Senhor a todos. O irmão Alisson Roberto, que mora aqui na cidade continental, América, aqui na Serra, tá assim, Kleber, estou no final do meu plantão aqui de trabalho. Ele deve trabalhar ou no hospital ou na polícia, alguma coisa assim, né? Funcionário público. E diz assim, mas eu não perco essa bênção, que é a madrugada e o pós-madrugada. Iniciar o dia ouvindo vocês é um alimento que nos fortalece todos os dias. Querido, obrigado. Deus te abençoe aí no seu trabalho. Que a mão do Senhor continue te protegendo, te guardando, tá bom? E muito obrigado por ouvir a gente e espalhe essa ideia aí, onde você mora, tá bom? Estamos no YouTube. Pós-madrugada, madrugada no YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e serem abençoadas pelo nosso Deus. Possam ser alcançadas através do YouTube. Elas podem ver mais tarde, ver um pouquinho agora de manhã, na hora do almoço, à noite. Podem rever novamente, quantas vezes quiser. E Deus vai estar abençoando, certamente é uma forma de evangelizar. Pastor Fernando Almeida, obrigado, pastor Fernando, leva o nosso abraço ali também aos irmãos de Gaivota Zoom. E hoje o pastor Fernando é o nosso entrevistado aqui no Chamados para Servir, vai contar a sua experiência de conversão, como aconteceu, né? É muito bom saber. Obrigado, pastor Fernando. Amém, Kleber. Nós é que agradecemos o convite, né, para estar aqui, é uma alegria, como o Ricardo já colocou, a gente aprende muito aqui com os pastores, com os irmãos, né, nessa interação no corpo. E meditar na palavra do Senhor é sempre algo precioso, né? Os mistérios que o Espírito Santo vai nos mostrando, é isso que nos alimenta, que nos fortalece, né? É verdade. Para que continuemos a caminhada. O que Deus fez com Israel, Deus continua fazendo com a igreja nesta hora, né? Então, é isso que nós precisamos alcançar e colocar em prática na nossa vida. Um abraço aí aos irmãos, que todos tenhamos um dia, uma quarta-feira aí abençoada pelo Senhor. Amém, querido. Pastor Ricardo Diniz, vou pedir ao senhor, por gentileza, que após a vinheta, né, o senhor possa estar orando pelos nossos irmãos que estão nesse momento precisando de uma bênção na área da saúde, na área profissional, na área sentimental,
na área familiar, na área profissional. Estamos orando pelos nossos colegas de trabalho. É momento de oração. Momento de oração. Pai, nós suplicamos, Senhor, sim, já nessa manhã a tua bênção, a tua graça. Amém, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que está posto no teu trono de glória para abençoar, para fazer cumprir, Senhor, todo o teu projeto para a igreja, para tão grande salvação. Mas há momentos, Senhor, em que estamos enfermos e precisamos da cura, do desemprego, a porta de emprego, um lar às vezes que já não se entende. Oh, Deus. Pai, são tantas necessidades, às vezes a humilhação, o desprezo e até mesmo, Senhor, o reconhecimento e a exaltação. O Senhor tem misericórdia. Ó Pai, mas não importa a condição, o que importa para nós é que Tu és o nosso Deus e assim tem cuidado maravilhosamente do Teu povo. Mas ainda lembramos, Senhor, de todos aqueles que estão realizando a Tua obra em qualquer lugar do nosso planeta, da terra, que estão levando, Senhor, a Tua palavra e muitas das vezes são presos, injuriados, caluniados e, por que não até dizer, alguns mortos. Ó Pai, mas faz honrar todos aqueles que anunciam a Tua palavra, nos abençoando a este dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.